A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, sejam bem-vindos à Semana de Marketing e Venda para E-Commerce. Eu sou o Felipe Gama, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu faço parte do time da Loja Integrada. Durante essa semana, eu vou estar aqui apresentando as trilhas do os bate-papos da trilha de marketing avançado, beleza? Mas antes de começar o bate-papo, antes de chamar o nosso convidado, eu quero convidar você que está em casa assistindo a gente, pegar o seu celular, tirar uma foto assistindo esse talk, marcar a Clint Hub e a hashtag SMV20 lá nos stories, beleza? Pessoal, agora vamos começar o nosso bate-papo. A gente vai falar agora sobre estratégias de marketing e vendas para e-commerce. E para falar sobre esse assunto, tem um cara que com certeza sabe tudo sobre isso. É o grande Felipe Beraldo, meu xará, CEO e fundador da Ciclo E-Commerce. Felipe, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado aí pelo convite, Felipe. Obrigado aí pelo pessoal da equipe, até mesmo para a gente falar sobre esse assunto e também pela iniciativa aí de estar trabalhando essa questão dos conteúdos voltados ao mercado de e-commerce, que é um segmento aí, um mercado que contribui muito aí com o crescimento do varejo. Obrigado. Legal. Felipe, antes de a gente iniciar o bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre sua história com e-commerce, no marketing digital. Eu sei que você já tem uma bagagem aí de quase 8 anos dentro desse mercado. Com certeza você passou por muitas experiências legais. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas experiências para a gente. Pô, que legal, cara. Vou tentar fazer um resumo, né? até o ponto onde a gente chegou aqui nesse mundo de e-commerce. Eu já empreendo há praticamente há 8 anos, né? E nessa jornada, cara, assim, a gente acaba tendo diversos desafios e, ao mesmo tempo, diversos aprendizados, né? A gente está sempre evoluindo nesse processo. Nesses 8 anos, eu tive a oportunidade com a Ciclo mesmo em atender diversos modelos de negócio. Então, antes da gente ter essa nossa atuação no e-commerce, a Ciclo ela nasceu uma agência, a gente atendia empresas B2B, indústrias, consultorias de tecnologia, empresas SaaS, os e-commerces mesmos, a gente já atendia no começo. E com isso a gente teve a oportunidade de ver como é que o digital ele funciona para esses modelos, né? Às vezes muitas pessoas acreditam que se ela copiar uma forma de fazer e colar no negócio dela, tudo dá certo. E a gente viu na prática que não. Se você tem uma empresa B2B, o marketing digital para você ele vai funcionar numa dinâmica um pouco diferente se você tem aí, por exemplo, um e-commerce, né? Ou você é um varejista, ou se você é uma indústria, ou se você é uma consultoria. Resumindo, esses primeiros anos eles foram anos assim, fundamentais para a gente até validar o nosso negócio, entender de fato qual que era a proposta de valor que a gente queria trazer para o mercado. E a partir de 2018, a gente sentou e começou e se questionou, né? O primeiro levantamento foi qual que é o segmento de negócio que a gente tem aqui dentro, né? Quais clientes que a gente tem aqui dentro, que a gente está mais gerando valor, né? Entregando o resultado, e a gente tem o nosso NPS lá em cima. E ganhando também. Então tem que conectar tudo. Você tem que gerar valor, você tem que resolver problema e você tem que ganhar, você tem que crescer, você tem que faturar e você tem que lucrar. Tem que estar tudo num contexto aqui legal. E a gente viu que era o e-commerce, né? Era um modelo que a gente estava conseguindo performar bem e a gente olhou para dentro e pensou, bom, existe um porquê, né? Por que será que a gente está performando bem? Porque a maioria da base dos profissionais que estavam dentro da operação, ou eles vinham de empresas que atendiam os e-commerces, ou de fato no desenrolar eles começavam a atender aí na carreira deles esse tipo de negócio.
Então a gente resolveu verticalizar, especializar a nossa equipe em entender de varejo, em entender de e-commerce, para ir encaixar o marketing digital. Então é muito importante você entender sempre sobre o mercado que você vai atender para aplicar a sua solução. Isso vai tornar assim, a tua entrega muito mais eficiente. E foi aí que a gente caiu, né? Você perguntou como que a gente caiu no e-commerce. A gente já atendia desde o começo, mas em 2018 para 2019 a gente decidiu só atender e-commerce, só atender varejo, e a gente está aí decolando até hoje, né? Legal. Felipe, já assim, entrando para o conteúdo, teve uma coisa que você falou que é muito importante, e a gente falou muito aqui durante a semana, né? A gente falou da importância de saber identificar o segmento, de saber identificar as particularidades do negócio para a construção da estratégia, né? Então, isso você falou, você trouxe também a questão, o papel da agência, né? Da agência conseguir entender qual negócio ela tem know-how, ela vai conseguir ajudar com mais eficiência. Isso, de fato, é essencial. Não, isso é super importante. E assim, eu não digo isso só para quem trabalha com marketing vai atender uma empresa. Isso para os próprios varejistas, né? Se você é varejista e você está consumindo esse conteúdo, tenta sempre pensar no seguinte: a tua empresa, na verdade, ela está resolvendo um problema para o mercado. Tenta pensar um pouco mais além de venda e comercialização de produtos. Isso é a forma, né? Essa é a dinâmica, mas você vai muito além disso, né? Você precisa resolver algo no mercado. Então, quando a gente entra nessa questão de especialização, isso faz tanto bem para você que está atendendo, né? Para você ter o teu nicho ali bem mapeado, mas você também acaba sendo muito mais útil para o mercado. Porque, Sim. De fato, você está ali dedicado a resolver o problema daquelas pessoas. Então, a questão da especialização, Felipe, ela é importante para qualquer tipo de negócio. É lógico que, se você estiver no começo, validando o teu negócio, testando hipóteses, é comum você atender, né, vários segmentos ali para você ir testando, mas ao longo do tempo você vai vendo aquilo que você é bom, né? E no varejo Sim. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Legal. E pelas suas experiências, Felipe, falando assim para uma pessoa que está iniciando, qual é a tática inicial que a gente consegue para a gente identificar a estratégia ideal para um e-commerce? Perfeito. Eu acho legal a gente separar aqui, Felipe, um pouco dos tipos de empresas, tá? Eu acho que isso é importante. Então, você tem um quadrante aí que inicia no e-commerce, que é aquele empreendedor que ele abre a loja dele na casa dele, ok? Esse é um perfil, tá ali ele, a esposa, putz, tive uma ideia, vou colocar esse projeto para rodar, vou abrir meu e-commerce. Ok. E você tem médias e grandes empresas com operações no físico que vão aderir ao canal online. E por que eu separo nesses dois níveis aqui? Porque, obviamente, muda muito a questão de maturidade, estrutura, caixa disponível para fazer investimento nesse canal. Então, eu vou falar primeiro aqui de quem estiver começando de casa, tá? O pequeno empreendedor que vai iniciar aí, por exemplo. O primeiro ponto que você tem que avaliar, na minha visão, é já testar a demanda do que você vai vender antes mesmo de ter um e-commerce, antes mesmo de ter a loja virtual. Como? Vou dar um exemplo para você. Muita gente, ela começa a criar a audiência dela nas redes sociais dela. Então, ela tem um Instagram, ela tem uma página no Facebook, né? E ela está ali produzindo conteúdo, divulgando o que ela faz. Esse perfil de profissional, esse perfil, né, vamos chamar de empresa, que está começando bem no comecinho, provavelmente ela vai ter um faturamento bem pequeno, né? Normal, às vezes tem baixo investimento, está testando e você vai ter um faturamento pequeno. Se você já tiver uma amostra por um período de 5, 6 meses, mesmo que você fature 5, 10 mil reais por mês, isso já é um indicador de que ali existe alguma oportunidade. Você só precisa de escala, ok? Então isso é super importante. Então você pode utilizar esses meios para fazer essas validações. É mais manual? É mais manual. De fato, você está testando, comunicando com as pessoas, às vezes você vai gerar um link ali no seu meio de pagamento para enviar para a pessoa pagar e você encaminhar o produto.
Às vezes você vai fechar via WhatsApp, ok, mas é um primeiro passo que você reduz risco. Na sequência, olha eu já vindo fazer um jabá pro Felipe aí. Você tem uma loja integrada, que você pode, eu validei ali, agora eu vou, né, estruturar minha loja, fazer uma loja bacana para receber essa audiência e eu começo a escalar minhas vendas. Eu começo a ter um ambiente um ambiente já mais preparado, né, para gerar até mais valor, né? Loja legal, bom posicionamento e tudo mais. Então, primeiro ponto, para qualquer empresa, faz uma validação, tá? Esse é o ponto. Validou, parte para um próximo estágio. O que acontece nesse quadrante de empresa? Muitas vezes, elas olham o faturamento que elas tiveram ao longo dos anos e elas acreditam que quando ela vir para o digital, elas merecem ter aquele faturamento. Eu uso o termo merece porque, literalmente, as pessoas passam a sensação nas reuniões que, assim, não, a nossa empresa, a nossa marca vende, né, milhões ano no físico, então quando a gente entrar no varejo, a gente vai faturar 2 milhões em 3 meses. Não, isso não vai acontecer. O que acontece? Por mais que você já tenha uma marca posicionada e você até tenha uma audiência, um bom faturamento vindo de outros canais de venda, quando você vem para o digital, é um canal novo. Às vezes a tua audiência não estava, ela nunca acostumou a comprar de você ali. Vai ser mais fácil, sim, você faturar do que alguém que começa uma marca do zero, isso é fato, só que você vai ter uma jornada de construção. Às vezes no primeiro mês você vai bater 30, 60, 100 mil de faturamento e vai indo, progressivo, né? Só que para esse perfil é muito importante, quem está na frente da operação, Felipe, avaliar o seguinte, como que esses processos estão conectados, se toda essa parte de tecnologia, plataforma, ERP, sistema de pagamento, logística, como que vai ser estruturado tudo isso, qual que é o orçamento de marketing para conseguir gerar tráfego suficiente para você chegar na tua meta de faturamento, quais são os canais de aquisição que você vai trabalhar, como você vai trabalhar a retenção também da base de clientes. Então, para esse quadrante de empresas já maiores que vão iniciar, elas precisam avaliar cada item desse para montar um plano, tá? Planejamento mais estruturado e aí partir para a execução. Eu vejo que isso é um erro, falando por experiência de quem está do lado da plataforma agora, né? Por experiência, assim, quando a gente não tem essa parte estratégica bem estruturada, as lojas elas não costumam a durar muito tempo, né? Porque muita gente entra no e-commerce sem saber quais são todas as particularidades que esse modelo de negócio ele traz, né? Sem entender que ali você tem um canal totalmente diferente, você precisa pensar em estratégias diferentes para aquele canal, e não é só criar uma loja, né? Você precisa, como você falou, tem que ter o RP integrado, tem que ter um investimento no marketing, tem que ter... São diversas questões diferentes que englobam o universo do e-commerce. Exatamente. E quando você tem essas informações, e principalmente, né, quando você tem pelo menos um histórico, né, para você conseguir projetar, facilita o processo, né? Você consegue ali caminhar com mais segurança, reduzir risco e tudo mais. Eu acho que mais um aspecto importante, Felipe, além de investimento em tecnologia, em mídia, em marketing, é também o empreendedor entender o seguinte, que cada patamar que esse e-commerce chega, o organizacional dele muda. Sim. O que eu quero dizer com isso? Gente, pessoas, tá? Um e-commerce, ele é uma empresa, né? Ele é um canal ali que você está usando, mas assim, quem quer montar literalmente só o e-commerce, não quer ter PDV, quer viver disso, chega um estágio que você vai crescer, você vai ter equipe, né? É uma empresa, assim, você vai ter que treinar a equipe, você vai ter que desenvolver esses profissionais para que eles se tornem melhor, né? Quem faz a empresa de fato são eles. Não é só o teu anúncio e tua loja online. Tem gente que faz a coisa acontecer. Então, esse é mais um ponto que eu levanto aqui. Dependendo do estágio que esse lojista tiver, pensar muito na questão do organizacional, desenvolvimento de equipe, treinamento. Quanto melhor a sua equipe for, mais resultado a tua empresa vai ter. Isso é fato.
Legal, a gente falou sobre isso essa semana, né? A gente falou sobre o Customer Centric, né? Que dentro do Customer Centric, o colaborador, ele também é um consumidor. Felipe, aproveitando que a gente está falando sobre estratégias ainda, quando a gente fala de e-commerce, né, a gente sabe a potência que o marketing nas redes sociais ele traz para uma loja virtual, né? Para uma pessoa que está começando ou para uma pessoa que está tendo dificuldade na estratégia relacionada ao marketing para as redes sociais, como a gente começa a estruturação dessa estratégia para gerar resultados relevantes para esse negócio? Perfeito. Eu vou trazer visão aqui para o pessoal, muito do que eu vejo na prática, tá? No dia a dia. Primeiro ponto, os e-commerces em si, tá? Embora utilizem o mesmo canal para vender no digital, não é igual a forma de se fazer a coisa, tá? O que eu quero dizer com isso? Às vezes o profissional ele tem um contato de um amigo, de um colega que ele atua, ele tem um e-commerce em um nicho X que vende horrores através de redes sociais e ele tenta fazer a mesma coisa e às vezes ele não vende muito bem por esse canal. E aí ele não entende. Ele fala, eu tenho um e-commerce também, por que não funciona igual funciona para o meu amigo, para o meu colega de profissão? Primeiro que você tem que entender o contexto, né? E quando a gente fala de contexto, é o seguinte, para quem você vende, ok? Qual que é o público que você atende? Primeiro ponto. Eu acho que quem aí acompanha conteúdo de marketing está cansado de ouvir que você precisa ter persona definida, precisa ter também bem mapeado o público ideal em quem você quer trabalhar. Sim. E a partir daí, o que vai acontecer? Tem um contexto do que você vende. O que eu quero dizer com isso? Quando você vende um produto de necessidade, por exemplo, existem canais que você vai conseguir aproveitar muito mais que outros. Quando você vende um produto de desejo, que tem um valor agregado alto, e você estimula através de imagens, sons, né, textos, você impacta ali visualmente a pessoa e aquilo gera o estímulo de vontade de comprar, provavelmente existem outros canais que vão te ajudar. A gente vê muito isso em e-commerces que atuam com produtos de mercado de necessidade e mercados de desejo, né? Mercado de necessidade vai ter uma grande demanda nos buscadores, buscando pelo aquele produto, indo dentro de marketplace, fazendo comparação, né? Você tem um volume maior de pessoas no estágio de consideração de compra. Afinal de contas, quando a gente fala de necessidade, a gente está querendo resolver uma dor, né? Ninguém gosta de ficar sentindo dor, então você vai lá e compra. Quando a gente fala de desejo, aí o negócio muda. Se você trabalha no segmento de produtos de luxo, né? Decoração, moda nem se fala, né? Dependendo do fit ali, do nicho que você atua e da faixa, muito provavelmente as redes sociais, se você trabalhar muito bem, somado, tá? Conteúdo, bom conteúdo, mais mídia para a escala, você vai ter um resultado maior. Mas no final das contas, o que acontece quando entra nessa questão dos canais, ô Felipe, estratégias digitais? Os canais, eles se complementam. Perfeito? Então você pode ter às vezes um volume de vendas que ele chega aí na tua loja, que durante o processo, durante essa jornada, esse teu cliente ele foi impactado em vários pontos de contato. Ele foi impactado na tua campanha de social ads lá no Facebook, Instagram ads. Depois disso ele veio para o e-commerce. Às vezes ele não compra, mas se cadastrou ali na news, virou um lead lá para o teu CRM e você vendeu via e-mail. Eu dei um exemplo de um fluxo que acontece. Existem outros fluxos e jornadas assim, totalmente não linear, que influenciam no fechamento. Então, o ponto é você entender esse contexto que eu comentei, que você vende, para quem você vende, para você definir sua estratégia de marketing, quais mídias vão utilizar, e sempre lembrar que para um e-commerce vender, ele tem que ter tráfego, né? Esse aí é o primeiro pilar. Sim. Legal. E falando sobre mídia e redes sociais, né? Como a gente consegue identificar bem
quais são as principais redes sociais para a gente fazer essa divulgação da loja, enfim, montar uma estratégia focada num canal. Perfeito. Vamos dar um exemplo se você trabalha no segmento de moda e tem muito bem mapeado o teu público, né? Você sabe exatamente quais as regiões que eles estão, o que eles gostam, né? E tudo mais. Primeiro ponto, hoje as tecnologias de mídia ajudam você a trabalhar, principalmente Facebook, Instagram, ajuda você a trabalhar com públicos semelhantes, né? Então você consegue fazer um mapeamento com marcas que você concorre para tentar atingir aquele mesmo perfil de pessoas. Esse é um ponto importante. Você pode também utilizar da sua base de clientes para identificar novos clientes, né? Então, quando você tem ali a tua lista, por exemplo, de e-mails, é possível também você fazer o upload, né? E as plataformas identificam quais perfis de pessoas são semelhantes a essas pessoas que já compraram de você, e até mesmo você pode reimpactar elas com novas campanhas. Então, se você tem um histórico e já vendeu, fica um pouquinho mais fácil, porque mesmo com aquela amostra pequena de pessoas, você consegue utilizar elas dentro das mídias para atingir pessoas parecidas. Ok? Saindo de redes sociais, né? Às vezes eu vejo a galera na internet fazendo aquela questão assim, né? Não sei se você já também recebeu essa pergunta. Facebook ou Google? Assim, Isso eu vejo muito. é uma comparação completamente assim, que às vezes eu penso assim, o que tem a ver? Porque você tá ali nas redes sociais, que é uma proposta completamente diferente, e você tem o Google Ads, Google Shopping, que assim, são tecnologias para você absorver parte de pessoas que buscam. Assim, é totalmente diferente. Assim, se você tem demanda consciente, você pode levantar através da plataforma da Google Ads também, por exemplo, do Google, você sabe exatamente o volume de pessoas que buscam pela sua marca ou pelo seu produto. Isso já é um sinal de que existe demanda consciente. Quanto maior for o volume de busca em um segmento de mercado, melhor é para faturar e vender. Porque você tem uma fatia enorme de pessoas que já buscam por aquilo, estão mais avançadas. Mas isso não anula a participação das redes sociais. Às vezes tem pessoas que você vai vender que elas não estavam buscando, mas depois do impacto que elas, né, receberam da tua mensagem, da tua campanha, elas passam a ter interesse em saber mais sobre aquilo. Então vai voltar lá naquela questão que eu comentei, Felipe, de uma mídia contribuir com outra. Sim. Mas aí a gente está falando de aquisição, né, por enquanto. Sim. Acaba que, no final das contas, né, a gente está construindo um ciclo ali. E eu acho que o lojista, ele precisa entender que todas essas estratégias, elas precisam ser interconectadas, né, de alguma forma, né? Ter um objetivo em comum, final, que é você gerar atração para a loja, gerar a venda, mas Sim. entender que elas vão se autossustentarem de alguma forma, elas vão estar ligadas de alguma forma. Isso é sensacional, muito, muito bom, assim, Felipe. Com certeza, é um ponto importante. E aí tem um outro pilar, o Felipe, que é importante também o lojista não esquecer, que é a retenção destes clientes que ele já adquiriu. Eu ia perguntar sobre isso agora, Felipe. Desculpa até te interromper, que era exatamente sobre o pós-venda, né? Qual a importância da gente ter isso bem estruturado na loja, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a retenção. Legal. Vou colocar um exemplo aqui, tá? Alguns pontos que influenciam você vender mais vezes para o mesmo cliente e também utilizar os clientes que já compraram como prova, né, social para os próximos. Pensando em prova social, hoje existem diversas ferramentas de avaliação que você consegue plugar no e-commerce, onde você tem ali a avaliação de quem já comprou de você, quais são os comentários que eles deixam, né? Nossa, assim, estou super satisfeito com o produto, me atenderam muito bem, prazo de entrega, e vai longe, né, os comentários das pessoas. Cara, assim, prova social total, as pessoas falando de você e validando. Esse é um ponto que ajuda a reter. O outro ponto é você trabalhar a sua base, né? Então, o que acontece muito no mercado de e-commerce, Felipe, principalmente assim, na minha visão aqui no Brasil,
de e-commerces de pequeno a médio porte é que eles são totalmente dependentes de aquisição. Todo mês é campanha para trazer um novo cliente, tá? Os e-commerces maiores, né, na faixa de 1 milhão aí, eles já atuam desde lá de trás uma estratégia de CRM. Então, enquanto eles fazem mídia, enquanto eles fazem todo o processo de geração de tráfego e vendas, ao mesmo tempo eles estão trabalhando sempre estratégias em cima da base deles, né? Criando estratégias de reativação, relacionamento, ofertas de produtos cruzados, né? Para aumentar ticket médio. Então, eles têm um complemento de vendas aqui. Se você é um e-commerce pequeno para médio, você está numa fase de aquisição, mas vai chegar um momento que você tem que olhar para essa base. Putz, eu adquiri 10 mil clientes, Felipe, né? E eu estou ali todo mês fazendo campanha para novos. Eu posso trabalhar relacionamento em cima desses 10 mil. Eu posso trabalhar isso via e-mail, via SMS, via uma campanha de mídia mesmo, conectada à minha tecnologia para eu me comunicar só com essa base. No final das contas, isso vai fazer com que você consiga vender mais vezes para essas pessoas e você aumenta o LTV deles dentro do negócio. Quanto maior for o LTV, melhor é para qualquer tipo de negócio. Legal. Eu acho... E tem dados que comprovam isso, né? De como as pessoas que compram no site são pessoas que já compraram antes, né? Porque elas já conhecem, têm um relacionamento com a marca. E eu acho que ainda, como você disse, ainda existe muito esse problema nos e-commerces do Brasil, né? A gente está tão preocupado em fazer campanhas de aquisição que esquece de trabalhar a base que a gente já tem ali dentro, fazer um bom trabalho de pós-venda, fazer um bom trabalho de... Não sei nem se entra o remarketing aí, né? Porque o remarketing é uma proposta antes, né, desse processo. O remarketing ele vai entrar mais na retenção, né? Então, imagina que o lojista ele fez uma campanha, ele trouxe esse visitante para o e-commerce e assim, por pesquisas de mercado, a gente já sabe que 95% desses visitantes, eles não compram na primeira vez, né? E assim, né? Se você possui um e-commerce B2C, que é a grande maioria dos e-commerces, né? Eles trabalham vendendo para o consumidor final, o nível de competição é insano, cara. Assim, é muito player trabalhando para conquistar cliente, né? Se você faz aquela campanha bem básica e esquece, não retém, não faz um remarketing nesse processo, assim, você está perdendo uma oportunidade muito grande. Existe uma fatia de pessoas que compram através desse modelo de reimpacto. E você tem uma jornada, Felipe, até para o pessoal entender, né? Algumas pessoas acreditam que aquela verba que ele pôs na campanha, ele vendeu no dia, é literalmente do mesmo dia. Assim, eu pus hoje, vendi, veio dali. Não. Essas vendas que você tem, na verdade, elas vêm através de todo o processo, através de toda a jornada que esse cliente ele teve. Então, você imagina assim, você fez uma campanha no dia 1, tá? Tem pessoas que vieram para o seu site, né, foram reimpactados e vão ser reimpactados ao longo do tempo, que vão finalizar a compra só daqui a 14 dias. Perfeito? Outras vai até mais longo. Outras às vezes levam 20, às vezes levam 30 dias. Então, assim, existe uma janela aqui e conforme você vai fazendo essas campanhas, simultaneamente você vai gerando e trazendo essa audiência e vai virando uma bola de neve positiva, se você fizer da maneira certa. Legal. A gente teve um papo essa semana que a gente falou muito sobre isso, né? Que é dar o tempo para a campanha performar, né? Respeitar o tempo da campanha, né? E isso é importante. Hoje o empreendedor ele acha que ele investiu R$100, daqui a uma semana ele vai já começar a ter retorno, né? Já começar a ter vendas vindas daquela campanha, sendo que na verdade cada campanha que você faz depende do canal para ela ter um tempo ali para trazer algum tipo de tráfego, algum tipo de resultado, né? Isso, tem um prazo para maturar, né? O que a gente pode entrar no item legal aqui? Existe o prazo, né, que a gente fala que é o tempo de aprendizagem, né?
Então, quando você está trabalhando através de uma plataforma via Facebook ou Google, por exemplo, ou qualquer outra, né? Durante esses 15 primeiros dias, ela está ali entendendo melhor o público que você trabalha e ela vai afunilando melhor e você vai fazendo seus ajustes, né? De lances e etc. Então, a gente nunca orienta que você derrube suas campanhas, por exemplo. Não faça isso. Se você estiver iniciando, você precisa ganhar tração. Por que alguns empreendedores, igual você comentou, eles acreditam nessa questão de, olha, eu coloquei R$100, R$200 e o negócio precisa acontecer da noite para o dia? Porque eles esquecem que eles não estão sozinhos. Essa é a questão. Eu acho que às vezes as pessoas elas ficam tão animadas com o projeto delas que elas esquecem o seguinte, cara, você está no mercado. Você está no mercado com vários competidores. Ponto. Você gostando ou não, eles estão ali, tá? Você querendo investir ou não, eles estão ali investindo. Esse é o ponto. Então, você precisa planejar muito bem a questão do orçamento, né? Qual que é o orçamento ideal para as suas campanhas, seja você iniciando ou não, né? No começo, sempre mais difícil, porque você vai precisar ganhar velocidade, você vai precisar ganhar um volume maior de tráfego, mas ao longo do tempo que você melhora esse processo, faz uma boa entrega, as pessoas começam a recomendar muito bem a empresa, no final das contas você consegue, ao longo do tempo, tendo resultados muito bons. Mas em média, se fosse dar uma dica para as pessoas que estão começando do zero, tá? Vai fazer mídia, coloca aí uns 3 meses, 3 ou 4 meses, não para vender, tá? Você já vai vender antes disso, mas é um prazo de maturação para você conseguir ter um retorno legal. Mas isso também depende de quem está operando. Se é a pessoa, se é uma empresa que está fazendo para ela, se é um consultor, se é um freela, existe essa variável também. Legal. E falando ainda do marketing, como a gente pensa na parte orgânica, né? Qual a importância dela para o site também? Um dos canais mais importantes, principalmente para quem, além de ter o objetivo de gerar venda, busca reduzir o custo de aquisição, tá? Então, o que acontece? Quando a gente pensa no orgânico, você tem um lado do SEO, né? Você pode trabalhar estratégias de SEO direcionadas para o teu e-commerce, fazer uma otimização no site em si, né? Trabalhando palavras-chave, trabalhando conteúdo, categorização, URL. Tem uma série de itens técnicos que você trabalha para melhorar. Tem as ações off, né? Off-page, geração de link build, por exemplo, né? Recomendando, o pessoal direcionando uma audiência através de um link para o teu e-commerce. E o marketing de conteúdo acoplado a isso, né? Então, quando você faz o SEO no e-commerce, Felipe, esse lojista está trabalhando um posicionamento orgânico para absorver uma audiência que já está buscando por aquilo. Mas isso não significa que o mercado que ele tem para atender é só aquelas pessoas que estão buscando. E aí que entra o marketing de conteúdo somado, que vai aumentar ainda mais a participação orgânica. Quando ele trabalha um canal dele no YouTube, quando ele cria um projeto que ele vai desenvolver conteúdo via um blog, quando ele trabalha, sei lá, cria um podcast também, estou dando alguns exemplos, né? Todas essas estratégias de conteúdo em vários formatos, elas vão atingir as pessoas vão conhecer a sua empresa. Perfeito? Se você fizer isso bem feito, se você conseguir ter um volume de alcance, né, legal, você vai ter uma participação maior de vendas via canal orgânico. Ou seja, você vai ter o luxo de poder reduzir o seu investimento de mídia sem perder faturamento. Então esse é um ponto. Só que tem também uma variável aí, viu? Quando você pensa em uma estratégia orgânica, Felipe, tem a variável tempo, tá? Por mídia, se você fizer bem feito, vamos colocar ali 4 meses num prazo máximo aí para você ter um retorno legal, ok? Você vai fazer SEO do zero, começou hoje, cara, 6 meses, 1 ano. Entendeu? Essa variável tempo, ela também é importante, porque
você fazer SEO, existe um gasto ali que ou é o seu tempo, então tem um gasto financeiro também para fazer ali, seu tempo. Quanto que você ganha, né, empreendedor, e quanto que você vai dedicar a isso. Sim. E se você contratar uma empresa, tem o investimento da empresa para fazer isso. Simples assim. Então, vou resumir o seguinte para você que estiver assistindo. Você que decide se você quer chegar no seu resultado numa velocidade mais rápida ou se você não tem pressa e quer caminhar até lá. É uma decisão particular, assim, não tem certo e errado. Legal. Felipe, a gente está chegando ao final do bate-papo. Foi uma grande aula que você deu aqui agora. Eu acho que você passou assim por todos os pontos que englobam um marketing digital dentro de um e-commerce. Com certeza a galera que está assistindo a gente vai conseguir sair daqui com muito conteúdo novo, muita coisa para aplicar na prática. E eu acho que o bate-papo ele é bom realmente quando a gente sai com esse conteúdo para aplicar. Mas antes de a gente finalizar, eu queria que você deixasse suas considerações finais, falasse um pouquinho, desse umas dicas finais para o pessoal e falasse como o pessoal te acha também, né? Porque eu acho que você produz tanto conteúdo bacana que a gente precisa compartilhar ele com todo mundo que está assistindo. Legal. Bom, eu vou deixar uma visão que eu tenho aí empreendendo, né? A maioria dos resultados, por exemplo, que a gente teve aqui, pessoal, foi executando, tá? Foi executando, metendo a mão na massa, ego zero, mão na massa, que você vai chegar no seu resultado. Então, para quem estiver iniciando, planeja, mas não fica fazendo aquele mega planejamento de 12 meses. Assim, a gente vive num mundo que é um caos, cara. Vamos ser sinceros. Então, assim, você tem que ter dinâmica. Faz um planejamento breve ali, de 3 meses, um plano de ação, vou resumir dessa forma. Coloca ali na tua frente e fala, eu vou executar isso aqui todo santo dia. Isso se você é um empreendedor pequeno, está começando. Quem é maior, tiver vendo isso aqui também, é o seguinte, também é ação, né? Existe também uma procrastinação muito grande nas grandes empresas, nas médias e grandes, Felipe, assim, nossa, a gente tem que ver isso e aquilo, assim, fica às vezes 1 ano para tirar um projeto do chão, cara. E aí já passou, a oportunidade ela passa, vai, quem não aproveitar, assim, ficou para trás. Então, assim, você também monta sim o seu planejamento, mas não fique só olhando para ele. Montou, testa, valida isso, põe para o mercado. O mercado ele vai te dar um feedback, ele vai te dar a devolutiva se é aquilo que ele quer ou não. Assim, é assim que o jogo funciona, entendeu? Na prática. Então, assim, se eu fosse resumir minha dica planeja ali e executa pra caramba. Planeja o essencial e executa muito, tá? Os meus contatos, super fácil ali, se você colocar Felipe Beraldo no LinkedIn, provavelmente vocês me acham ali, pode adicionar, tá aqui, ó, no link, né? Pode me adicionar lá, a gente bate um papo. Tem um site, cicloecommerce.com.br, ali vocês conseguem ver o que a Ciclo faz, conseguem ver também os nossos cases de sucesso, tem cases gravados em vídeo ali com os clientes, então vocês ouvem diretamente deles o que eles acham da gente. Isso é importante. Tem um podcast, né, Felipe? Que eu comentei, ROIConcast. Vocês podem localizar em qualquer plataforma de áudio, também está no YouTube, e o nosso canal no YouTube e o Instagram. Canal no YouTube, Ciclo E-Commerce, né? E o Instagram, Ciclo E-Commerce. Mesma coisa. Eles localizam ali sobre a Ciclo. Legal. Eu vou te adicionar no LinkedIn, com certeza, vou seguir a Ciclo e vou dar uma escutada no podcast, que eu sou uma pessoa viciada em podcast. Para mim, eu acho que é um dos melhores tipos de conteúdo que já inventaram, porque a gente escuta em qualquer lugar, é rápido, é fácil, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Podcast, para mim, é o conteúdo do futuro. Cara, eu gosto também. É muito bom. Consumo fácil. Muito bom. Felipe, mais uma vez, quero te agradecer. Obrigado por estar aqui nesse momento, compartilhando seu conhecimento com a gente, dando essa aula para o pessoal que está assistindo a gente aqui até agora. Então, fica o meu agradecimento em nome da Semana de Marketing e Vendas 2020, Vendas para E-Commerce 2020. Te agradecer. Pessoal que está assistindo a gente, continuem assistindo. Tem muita coisa legal rolando, tem muita coisa legal para acontecer. Então, continuem assistindo e acompanhando a Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce 2020. É isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Obrigado, Felipe. Obrigado a toda a equipe. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Muito sucesso sempre aí para todos. Um abraço. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.